A paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast, comigo a nossa querida irmã Rosirene. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Bem-vinda também, a paz do Senhor, irmã Manu. Bem-vindo a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a cada um dos professores que vão ouvir esse podcast. Amém. E hoje nós estamos aqui com vocês, né, para trazer algumas orientações, dicas da lição de número 6, que tem por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Né? Chegamos aqui na lição de número 6. Então estamos quase aí chegando à metade do trimestre, metade das lições. Então, pode, professor, já nesse início, antes de começar a aula, né, você trazer um pequeno resumozinho, né, retomar aí as lições que já passaram, o que vocês já falaram, ao ponto que vamos chegar ao Bom Pastor e Suas Ovelhas, porque a gente vai ver algumas características justamente de Cristo ao longo dessas lições que já se passaram, que poderão, né, ser aproveitadas aí também para se debruçar, para conhecer mais, para estudar essa lição, tá? E aí, essa lição ela tem quais objetivos, irmã Rosirene? Então, para esta lição, nós temos alguns objetivos a alcançar. É, Primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas e o único, não é né? É o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. O segundo objetivo é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, de assistência, de pertencimento ao corpo de Cristo. E o terceiro objetivo é diferenciar as atitudes do bom pastor, dos comportamentos egoístas do mercenário. Então, são os três objetivos da nossa lição. E nós vemos, dentro desses objetivos que a irmã Rosirene leu, né, que vai estar associado, atrelado, né, a essa relação do bom pastor, né, ou do pastor com a ovelha. Então, essa lição, né, a própria palavra-chave é cuidado. Então, aqui é uma lição, né, que você, professor, pode aproveitar para, no final, né, até se for o caso da aula, abrir ali, se tiver um tempinho, para um ou outro, né, falar um pouco da sua relação com o Senhor, né, ele como ovelha e Jesus como o bom pastor. Irmã Rosirene, para essa lição, que dicas, né, que orientações você traz? Pois é, a gente pensa muita coisa, né? Tem muitas oportunidades de trabalhar essa lição, né? São lições, esse evangelho que nós estamos estudando sobre o evangelho de João, é um evangelho que a gente é muito conhecido e que a gente tem muitas possibilidades de dialogar com a turma. Então, veja só, eu pensei em introduzir, né, já que é um conteúdo, um assunto muito já explorado e conhecido da classe, nós trazermos algo novo, um subsídio novo em relação a alguns conhecimentos que às vezes a turma nem tem. Sobre, por exemplo, vamos citar aqui, nossa dica seria do professor trazer as características de uma ovelha. Porque Jesus disse que ele era o bom pastor, né, e que ele amava e que ele dava a vida pelas suas ovelhas? Por que ele fez essa comparação entre o pastor e a ovelha? Que diferencial, que animal é esse que Jesus usou como exemplo? Né? Então, a gente traria um pouco de puxar pelo conhecimento desse pequeno animal. Né? E aí o professor pode ter a ideia de fazer umas tirinhas de papel e colocar nessas tirinhas algumas características do animal. Tá? A sugestão, por exemplo, como nós podemos ver aí, a ovelha é um animal muito dócil. A ovelha não possui bom olfato. A ovelha é animal medroso, né? A ovelha são animais medrosos e por isso ele precisa de um guia.
Ovelhas gostam de aprisco, ovelha gosta de se agregar, de ficar juntinhas. A ovelha é um animal domesticável, né? Não é um animal bravo, que quando você encosta nela, ela sai dando coice, não. A ovelha, ela não possui uma boa visão, e por esse motivo ela precisa de um pastor para estar cuidando, guiando. E a ovelha faz parte do grupo de animais que ruminam. Então, o que foi que eu pensei? O professor cria essas frases, tá? E é dentro dessas frases o professor ele vai trazer e fazer a correlação entre o animal ovelha e a ovelha de Jesus. Ou seja, o crente. Por que que Jesus fez essa comparação? Aí você distribui essas tirinhas para os alunos e os alunos vão dizer: ah, por que que o animal é dócil? Olha, ele aceita que alguém chegue perto dele. Ele, quando ele está perto do seu pastor, ele tem confiança. Ele não tem um bom olfato, é por isso que precisa de alguém para guiar, porque ele não sente, por exemplo, se vier um lobo atrás dele, com aquele mau cheiro do lobo que o lobo tem, ele não vai sentir. Então, ele é um animal medroso, então precisa de ter alguém para cuidar. Então, nós, como ovelhas, podemos nos correlacionar com essas ideias do animal ovelha de verdade. Então, é por isso que Jesus diz que ele é a porta do aprisco. E o que é o aprisco? O aprisco é exatamente onde a ovelha ela se sente bem, né? É onde ela está ali, se agrega, que ela se junta perto dos seus companheiros naquele aprisco, né, no rebanho. E esse aprisco, ela exatamente é onde o Senhor está ali para cuidar, para alimentar, para tirar os carrapichos, né? E aí tem outras ideias aí que o professor pode utilizar. Mas nós utilizamos essa dica assim para fazer a correlação. E aí você vai chamar o seu aluno para relacionar a ovelha animal para como a ovelha de Cristo deve se comportar e como ela pode ser amada por Cristo, como ela pode ser cuidada por Cristo, né? Se deixar. Eu achei interessante essa última característica. A ovelha faz parte do grupo de animais que ruminam. O que é isso? Ela é faminta, ela está sempre comendo. Então, a igreja do Senhor, nós como ovelhas devemos ter sempre sede e fome para estar sempre ruminando. E qual é a nossa comida? Qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus. E ela tá. Então, todo dia você tem que estar ali ruminando, comendo, se alimentando da palavra de Deus. Então, o professor vai usar essas ideias e correlacionar com a ovelha de Cristo. Essa é uma das ideias que nós estamos lançando para vocês. Isso, e nem foi combinado, né? Mas é interessante porque você pode, né, estar fazendo justamente essa caracterização da ovelha e aproveitar para fazer também do bom pastor, né? A minha sugestão, primeiro seria apresentar, você pode ver, né, no YouTube tem vários vídeos, mas vídeos curtos de trecho, né? Um vídeo, você pode escolher um vídeo curto com trecho, mostrando mesmo essa vida do pastor, né? Vamos dizer assim. E aí, a partir desse vídeo, extrair, né? Por que que Jesus, assim como a irmã Rosirene traz a reflexão, por que que Jesus usou a simbologia da ovelha para nos comparar com esse animal? E por que que ele se coloca como o bom pastor, né? E aí a gente vê, e nesse vídeo, né, vai ver que, primeiro, né, uma das características é que esse bom pastor, ele é conselheiro, ele ele representa, né, e apresenta um amor sacrificial, e aí você pode trazer até as passagens bíblicas que faz referência, né? Ele lava-nos com a sua palavra, né? E aí, quando a gente se arrepende, confessa os pecados, quando a gente vai conhecendo ali, nos alimentando da palavra, ele vai nos lavando com ela, né? Ele nos alimenta e nos nutre. E aí, eu acho que, dependendo do vídeo que você encontra, ele vai justamente mostrar a condução, né? Porque ele vai justamente conduzindo ali para pastos verdes, né? E para levar a condução desse alimento. Ele é quem nos acalenta. Então, se a ovelha, né, ele cura as ovelhas feridas.
ele fortalece as ovelhas fracas, ele vai ter um olhar, um cuidado diferente. E, né, ele faz o rebanho descansar, assim como também ele o protege, tá? Então, essas seriam algumas das características, né, que ele vai fazer nessa comparação. E aí, essa relação a gente vê, encontra em várias passagens, Jesus como a nossa paz, Jesus como realmente alguém que nos guarda, né? Guarda o nosso coração, tá? Que fortalece os fracos. Então, várias referências, várias passagens bíblicas você pode estar usando e levando essas características. E aí, além dessas características que a irmã Rosirene citou, né? Cabe a nós responder a esse pastor, né? Independência dele, que a ovelha ela vai depender, independência e submissão, né? Então acho que esse seria também aí uma das características que a faz, né, confiar nesse pastor, nesse bom pastor. E com base, né, nessa lista, então vocês aí iriam ter essa discussão para colocar e aproveitar também até a sinopse de cada tópico aí, que vai falando justamente, então, como que essas características que a gente elencou do bom pastor, da ovelha, ela vai se colocando aí dentro desses tópicos, né? No resumo, a gente tem uma noção geral do tópico. E aí você vai fazendo essa relação no intuito de, né, concluir aí com a verdade prática de fato, né, que a igreja ela tem um pastor, né, que é colocado, né, Cristo como o nosso redentor, né, que fez todo o sacrifício e que nós justamente dependemos dele. Então, essa seria a nossa dica para essa lição, tá? Suas considerações? Que eu possa abençoar cada professor, né, eh, nessa aplicação prática, né, para que o aluno, nossos alunos, eles possam realmente compreender que Jesus é o nosso bom pastor, né, que cuida de nós, que nos ajuda e levar essa mensagem para os alunos. Amém. Esperamos, professor, ter contribuído com a sua aula e desejamos que Deus continue abençoando a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor.